Obrigado, irmãos, por estar no vosso meio, por me terem perdoado de estar aqui, não é? E me ouvirem nesta tarde, mas aceitem também as nossas saudações dos irmãos lá em Nogueira da Regedora, da minha esposa, em particular. Ela ficou lá com o Lloyd e com os miúdos, e também daqui a bocado, 6h30, depois está a começar também o nosso culto lá em Nogueira da Regedora, com a ceia do Senhor, e depois também ainda irei lá estar na outra parte da nossa reunião. Nós também temos ceia do Senhor hoje, e por isso, a seguir às 7 horas temos a nossa reunião, e é um privilégio estar mais uma vez no vosso meio, e por isso vamos já direto ao assunto, porque aquilo que eu hoje vos quero falar é de algo, portanto, que, tendo em conta o nosso meio, portanto, e nós estamos aqui hoje não é para vender telemóveis, nem é para vender outra coisa qualquer. Se fosse, teríamos que nos preparar bem para essa matéria, mas porque o nosso ambiente, o nosso objetivo desta reunião é podermos falar daquilo que Deus tem para nós. Portanto, é essencial nós percebermos o que é que Deus espera de nós. O exemplo simples deste microfone, não é? Ele foi falado, ou melhor, ele foi fabricado para que nós pudéssemos, ao transmitir e ao falarmos, vocês ouvirem melhor. Agora imaginem que eu digo, mas é que eu não quero estar aqui perto disto, eu quero falar aqui. Ok, estou a falar aqui, continuo a falar. Mas alguns já estão a dizer, mas não ouvem. Ok, não ouvem? Pois claro, com certeza. Eu tenho que perceber que este microfone foi feito com certas características, e se eu as conhecer em primeiro lugar e se respeitar essas características, nós vamos estar alinhados, e o resultado disto é que vamos dizer bem deste microfone. E, portanto, e a partir daqui podíamos falar de tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, eu estou a ler um livro sobre, o título é mesmo O Significado do Casamento, e achei muito curiosa uma das expressões que este autor diz no livro, não é? Que alguns, quando vão para o casamento, pensam que o casamento é um romance, e por isso as coisas depois não correm bem. Mas ele diz, mas cada casamento deve ter romance, ok? Portanto, o casamento não é um romance, assim, daquele género, de dizer assim, encontrei aqui o meu amor hoje, na rua. Encontrei a minha alma gêmea, dizem alguns. Encontrei a minha alma gêmea. Depois, e passado alguns dias, a alma gêmea desapareceu. Portanto, o casamento não é assim uma coisa para... ou o namoro. Portanto, nós temos que perceber quais são os objetivos de tudo na vida. Seja na área do casamento, na família... O nosso próprio governo, os nossos governantes, eles têm objetivos, não é? Cada governo que toma posse, X em X anos, tem determinados objetivos. Se nós, como povo, percebermos os seus objetivos e colaborarmos nestes objetivos, as coisas vão funcionar bem, vai haver sucesso. Se não percebermos quais são os seus objetivos, vamos ter guerra, não é? Vamos ter guerra, vamos ter eleições antes do tempo, vamos ter demissões, vamos ter... Porque se o povo... tem uma perspectiva do que é que deve ser aquele governo, e o governo tem outra perspectiva do que deve ser o povo, ok. Então, em termos bíblicos, nos convém perceber perfeitamente quais são os objetivos de Deus. E por isso vamos ler duas passagens, a primeira em Hebreus, capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, repito mais uma vez, se queremos ter algum sucesso na nossa caminhada aqui neste mundo com Deus, nós precisamos de perceber perfeitamente quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, porque é que Ele nos criou, porque é que nos fez desta maneira, porque é que estamos aqui, podíamos estar noutro planeta, por aí fora, mas porque é que estamos aqui? Não é? Porque se assim não for as nossas vidas... vividas desalinhadas com Deus, não vamos ter sucesso. O sucesso reside se nós alinharmos a nossa vida com este Deus que nos criou.
Então, capítulo 1 de Hebreus diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Portanto, nesta passagem, claríssimas, o que é que nós temos? Deus falou, okay? Deus, depois de ter criado o mundo, Deus foi falando de várias maneiras, para que realmente pudesse o povo perceber e alinhar-se com este propósito de Deus, e portanto e fez mais. Nestes últimos tempos, como é que Deus nos tem falado? Deus nos tem falado pelo Filho, ok? E diz-nos ali o versículo 3, que Ele, o Filho, sendo o resplendor da sua expressa imagem, fez aquilo que para nós era completamente impossível, que foi a expiação dos nossos pecados. Portanto, Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez foi para exatamente nós, que não podíamos realizar esta parte, que era expiar os nossos pecados, porque diz-nos a palavra de Deus nos Salmos, que se quiséssemos resgatar a nossa própria alma, uma só, não tínhamos recursos suficientes. E o nosso Senhor depois, mais tarde, também confirmou isto, não é? Que uma alma vale mais do que todo o mundo inteiro. Portanto, se alguém tiver esta intenção, mas eu próprio vou resgatar a minha alma, não tem hipótese. Não tem hipótese. O valor de uma alma excede em muito todos os recursos que nós possamos juntar. E então agora voltamos a Romanos capítulo 5, que é outra passagem que vai servir de suporte a esta meditação. Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz-nos ali o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar por aqui de textos, não é? Porque depois vamos ter a oportunidade de ler outros textos. Mas este texto, o 1, portanto, ele surge-nos na sequência de todo um contexto que está anteriormente desenvolvido nos 4 capítulos anteriores. Portanto, a Epístola aos Romanos, o que é que ela claramente nos mostra nos primeiros capítulos, nos capítulos 1, 2 e 3. Já o 4 é o exemplo de Abraão como um homem bem lá atrás, muitos séculos antes, sem lei, porque Moisés ainda não tinha prorrogado a lei. Portanto, Abraão, bem lá atrás, foi declarado justo num ato simples em que o Senhor, conversando com ele, Abraão na sua tenda, okay, e o Senhor disse a Abraão, sai da tua tenda, e Abraão saiu, e o Senhor disse a Abraão, Abraão, olha para o céu. E Abraão olhou, e o Senhor disse, Abraão, a tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Abraão não tinha filhos. E o Senhor viu que Abraão creu nesta palavra. O Abraão não disse ao Senhor, eu creio nisso. O Abraão ficou calado perante esta declaração de Deus. Mas o Senhor viu que Abraão creu nesta palavra. Qual era a palavra? A tua semente vai ser como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então diz-nos ali a palavra em Gênesis que Abraão, naquele momento em que proferiu aquelas palavras, foi declarado justo. E nós podemos dizer, mas ele não tinha pecado já várias vezes, ele não pecou depois, com certeza. Mas a justiça que Deus concede, e estas são as regras de Deus, não é... Deus hoje, ao criar o mundo, não está agora sujeito às regras que nós queremos impor. Não, Ele como Criador, como o simples fabricante deste microfone, como o simples fabricante de um órgão, de uma bateria, o fabricante
tem o direito de declarar quais são as regras para que haja sucesso no uso deste instrumento, de um carro, de um telemóvel. Não sou eu que determino como é que este microfone tem que ser utilizado. Eu não percebo nada. A única coisa que eu devo saber é que para eu poder falar e para que vocês me ouçam, eu tenho que estar aqui perto. É a regra que me convém, uma das regras que me convém saber. Ora, Deus também determinou determinadas regras ao digamos, criar o mundo. Deus falou de diversas maneiras, como já vimos, e no caso de Abraão, Deus falou desta maneira, com Abraão na tenda e Deus lá em cima. Quem sou eu para dizer, mas que é isto? Que tipo de conversa é esta? Como é que Abraão foi justificado? Só porque ouviu e Deus disse-lhe? É isso. Deus tem o direito de dizer como é que as coisas são. E nós, das duas uma, ou nós aceitamos estas regras que Deus mostra e as nossas vidas ficam alinhadas com Ele, ou então vivemos desalinhados com Ele porque não queremos cumprir estas regras que Ele mostra, então à frente, bem lá mais à frente, nós vamos sofrer as consequências. Ora então, voltando aos capítulos 4, aos primeiros capítulos desta epístola, o que é que de uma forma resumida o apóstolo Paulo está-nos a mostrar? É que depois de tudo aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, e portanto o que é que aconteceu ali no Jardim do Éden, para que todos fiquemos em perfeita sintonia, Deus, como sabemos, Deus criou o homem, Adão e Eva, à sua imagem e semelhança, colocou-os naquele jardim e o Senhor diariamente tinha comunhão com aquele casal. Era este o objetivo. Deus criou-os à sua imagem e agora Adão e Eva e Deus tinham comunhão diariamente. Mas aconteceu ali algo estranho, que, como sabemos, foi a intervenção de Satanás, por meio, diz a palavra de Deus, por meio daquela serpente, e que lançou dúvidas na mente de Adão e Eva. Ou seja, eles desacreditaram a palavra que Deus tinha dito. Eles deixaram de acreditar naquilo que Deus tinha dito. Puseram em dúvida aquilo que Deus disse. E quando nós pomos em dúvida aquilo que Deus disse, então esse é o princípio do nosso desalinhamento com Deus. O nosso desalinhamento começa aqui. É quando nós começamos a duvidar e começamos a colocar mas será assim? E será que é assim? Começamos a colocar muitas questões, então começamos a desalinhar-nos com Deus. Ora, a partir daí, como sabemos, Adão e Eva foram expulsos do jardim, foi colocada à volta do jardim, digamos, uma segurança para que Adão e Eva não pudessem de novo entrar naquele jardim e de novo pudessem voltar àquela comunhão. Mas alguém pergunta, então, mas não era esse o objetivo de Deus? Ter comunhão com o homem? Claro que era. Então, e Deus perdeu este objetivo? Deus esqueceu-se? Não, Deus não se esqueceu. Por isso nós lemos em Hebreus que Deus falou de várias maneiras. Então, Deus não esqueceu este propósito que tinha definido lá atrás. O propósito de ter comunhão com o homem. O propósito de que o homem pudesse viver uma vida alinhada com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Este era o propósito de Deus ao criar o homem, é que pudéssemos viver em comunhão com este Criador. Ora, então, os primeiros capítulos desta epístola de Romanos nos mostram um completo desalinhamento. Mas um completo desalinhamento em dois aspectos bastante diferentes. Primeiro, em relação aos gentios. Os gentios que não tinham lei. Nós sabemos que a lei foi dada a quem? Ao povo de Israel. Foram dados a eles, aquele povo. A nação de Israel era a nação escolhida de Deus. E Deus lhes concedeu estes arautos para que eles pudessem se colocar em sintonia com Deus. Mas o que é que nós lemos? No capítulo 3 de Romanos e o versículo 1,
capítulo 3 de Romanos, diz-nos assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Ou seja, apesar dos privilégios que os judeus tiveram, eles não tiveram aproveitamento deste facto. E por isso, o capítulo 2, também no versículo 1, capítulo 2 desta mesma epístola, versículo 1, diz-nos ali: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti naquilo em que tu julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Portanto, a lei que tinha sido dada a Moisés, por Moisés, àquele povo, eles agora não tiraram proveito daquela lei, daquelas regras. Pelo contrário, desrespeitaram aquelas regras e ficaram desalinhados com Deus. Mas o que é que eles queriam fazer? Eles queriam obrigar os outros. Ora, é isto que lemos nesta epístola. Não, tu, pois, que julgas os outros, mas afinal, tu ensinas os outros e não te ensinas a ti mesmo, não é? Nós, em Portugal, temos aquela velha máxima, não é? De alguns que dizem: olha, não fumes. E ele com um cigarro na boca, não é? Não fumes, que isto faz mal, mas ele está com um cigarro. E, portanto, não olhes para o que eu digo, não é? Também a outra, não olhes para o que eu digo, ou melhor, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Ora, basicamente é isto que a palavra de Deus está a dizer em relação aos judeus. Então, tu que tinhas a lei, não a cumpres e agora queres obrigar os outros a cumprir a lei? Não pode ser. Ora, em relação aos gentios, o que é que aqui neste capítulo 1 nós lemos? Capítulo 1, versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, reparem, tendo conhecido a Deus, não tinham lei, mas conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Portanto, este foi o estado. Foi o estado que os gentios, que não tinham lei, mas que realmente não se alinharam com Deus, e os judeus, que apesar de terem lei, também ficaram, não a cumprindo, ficaram desalinhados também com Deus. E por isso o capítulo 3 de Romanos diz-nos, capítulo 3 de Romanos diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, aonde? Nos Salmos. Portanto, Paulo está a citar o que está escrito nos Salmos, e ele diz: não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Portanto, o apóstolo Paulo chega a esta conclusão: olhem, afinal, todos, apesar de Deus ter falado de diversas maneiras, de ter procurado colocar-se, alinhar-se com o homem, mostrando-lhe as regras, todos ficaram desalinhados. Todos, judeus e gentios, todos. Bom, e dizemos mais outra vez a pergunta: então, e era isto que Deus queria? Não, não era isto que Deus queria. Aquilo que Deus queria está lá bem claro. Deus falou, Deus criou, para que pudéssemos ter comunhão com Deus. Como é que Deus resolveu este problema? Ok. Capítulo 3 de Romanos, voltamos a Romanos, capítulo 3, e começa ali a mudança. Capítulo 3, versículo 21. Mas agora, ok. Agora Deus fala outra vez e Deus intervém de uma forma para corrigir este desalinhamento que há entre o homem e Deus. E o que é que nós vemos? Mas agora se manifestou sem a lei
a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, digamos que nesta última vez que Deus falou à humanidade, o que é que Deus revelou? Deus manifestou-se aos homens sem a lei. Porque já ambos, judeus e gentios, provaram que, seja com lei, seja sem lei, não alcançaram este alinhamento com Deus. Ficaram desalinhados. Então agora Deus, digamos, na sua última tentativa, o que é que Ele faz? Ele envia o Senhor Jesus Cristo a este mundo. Ok? E concede-nos a mesma justiça que concedeu a Abraão bem lá atrás, antes da lei de Moisés. Justiça essa que Abraão alcançou como? Crendo ao ouvir a palavra de Deus. Abraão creu no seu coração naquilo que Deus estava a dizer. Ora, como é que nós hoje podemos voltar a ficar alinhados com Deus, visto que já, por tudo aquilo que nós já vimos, nós estamos desalinhados, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus, mas agora, então, Deus se manifesta e nos quer conceder uma justiça. Como é isto? Versículo 22. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Ok, o que nós temos simples é que todos nós já sabemos então. Cristo, quando estava na cruz do Calvário, foi este o plano de Deus que Ele arquitetou para que nós pudéssemos alcançar não a minha justiça, porque eu não tenho justiça própria, eu pequei, peco e pecarei, eu não tenho justiça, eu não tenho outra forma de me apresentar diante de Deus sem pecado, não tenho possibilidade, mas Deus me concede uma justiça completamente limpa e isenta de pecado, e esta justiça está assente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele, na verdade, na cruz do Calvário, ali, Ele expiou o meu pecado. Ok? Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus expiou o meu pecado. E aquilo que Deus quer agora de mim é eu aceitar esta proposta de Deus. Ou eu aceito esta proposta de Deus e fico alinhado com Ele, e mais tarde terei a sua aprovação, ok? O abraço dele, ou então eu não aceito isto e serei mais tarde prejudicado. E por isso Paulo chega ao capítulo 5 de Romanos e diz, em face de tudo isto que foi dito, nós, sendo justificados pela fé, não é pelas minhas obras, pela fé, ok? Eu aceitar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, diz-nos ali o versículo 1 do capítulo 5. Nós temos paz com Deus. Olha o que é que nós precisamos de mais. É estarmos em paz com Deus. É estarmos alinhados com Ele. Porque aquilo que há de pior para alguém de nós, para o ser humano, é viver desalinhado com Deus. É viver sem paz. Aquilo que Deus nos concede por meio do Senhor Jesus Cristo é esta possibilidade de eu entrar em paz com Deus. E por isso o versículo 2 deste capítulo 5 diz-nos, capítulo 5 e versículo 2, diz-nos assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Nós temos entrada pela fé a esta graça e estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
temos entrada. Reparem que o apóstolo Paulo, ele que viveu parte da sua vida também na sua religião tradicional, e por isso ele, como autêntico líder da sua religião, ele vivia a sério, ele praticava a sua religião, mas quando ele teve este encontro com o Senhor Jesus, e depois fala deste conhecimento, deste encontro, ele diz: tudo aquilo que eu antes conhecia, eu agora, face a este novo conhecimento que eu tenho de Jesus Cristo, eu considero tudo aquilo que eu tinha na minha religião esterco, estrume, foi a palavra que ele usou. Aquilo que eu tinha antes, comparado com aquilo que eu tenho agora em Cristo, aquilo era estrume, era esterco. Só a partir daqui é que ele começou a viver a vida alinhado com Deus. E ele conhecia o sistema judaico. Ele diz: nós agora temos entrada. Ele diz: temos entrada. Ele não diz que eu tenho, é temos. Porque lá atrás, no sistema judaico, quem é que entrava no lugar santíssimo? Apenas o sumo sacerdote. Apenas ele, uma vez no ano. Apenas um homem, uma vez no ano. Mas agora, e já foi salientado esse aspecto, ainda há bocado, na outra reunião, o véu do templo foi rasgado, ok? E isso nos deu a entender o quê? Que agora o acesso à presença de Deus, o caminho estava aberto. E por isso Paulo aqui diz: nós temos acesso, temos esperança. Nós antes vivíamos sem esperança. É incrível como é que nós hoje vivemos num mundo que nos promete cada vez mais, vivermos mais anos, não é? Prometem-nos tudo, não é? Mas o que é que nós temos em concreto? Prometem-nos uma esperança de vida maior, ok? Agora já se vive, não sei, até aos 80 ou qualquer coisa, mas onde é que está a qualidade? O que é que adianta dizer que vamos viver até aos 90 ou 100 anos, se essa vida não tem qualidade? Podíamos falar de emprego. Quão difícil está os jovens terem o seu emprego estável? E mesmo aqueles que trabalham, vivem sempre com o receio de que amanhã a sua empresa pode fechar, o seu emprego pode ter terminado. Vivemos com os problemas ligados ao meio ambiente. Temos assistido a manifestações e manifestações contra estas energias que dão cabo do ambiente, não é? Portanto, qual é a esperança que o mundo dá? Qual é a esperança que os políticos dão? Enganando-nos, dizendo que vamos ter à frente coisas melhores? Na verdade, cada vez estamos pior. Ora, na verdade, aquilo que Deus nos promete é algo que é garantido, não é? Ele nos garante algo porque foi feito na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que é feito em Jesus Cristo vai ser cumprido. Não vai haver possibilidade de ser negado ou ficar a meio. Não, vai-se cumprir. E por isso nós, irmãos, e aqueles que porventura aqui ainda não estejam com as suas vidas alinhadas, eu espero que hoje se alinhem verdadeiramente com Deus, porque uma vida desalinhada vai custar muito, vai custar caro à frente. A vida alinhada com Deus, ok? Estamos neste mundo, nem tudo são rosas, é verdade, nem tudo são rosas para o crente, mas também sabemos que é por pouco tempo mais que vamos estar aqui, porque em breve nós estaremos com aquele Salvador que deu a sua vida na cruz do Calvário, que nos amou e que em breve nós certamente iremos vê-lo. E o meu desejo, mais uma vez repito, é que todos nós possamos alinhar-nos com Deus, porque certamente temos muito mais a ganhar do que aquilo que há, porventura, a perder. Que assim seja, pois.